Bom dia, graça e paz a você, meu irmão e minha irmã, neste dia, terça-feira, hoje, dia 6 de maio. Jesus vai nos dizer que Ele é o pão da vida. Vamos meditar então a liturgia de hoje sobre esse pão que é o próprio Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 30 até o 35. E no versículo 33, Jesus vai estar falando que o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá a vida ao mundo. E aquelas pessoas, discípulos, e aquelas pessoas que estavam junto com ele, perguntaram, Senhor, pediram, Senhor, dai-nos sempre deste pão. Jesus responde para eles, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Jesus fala que ele é o pão da vida. E aquele que o procura, aquele que vai ao encontro dele, jamais terá fome e jamais terá sede. Jesus, então, não está falando sobre a nossa vida natural. Ele está falando sobre a vida plena, que um dia vamos gozar por causa acreditamos nele, que é no céu. É bem lógico também que se vivemos os ensinamentos de Cristo aqui, sim, teremos uma vida abundante, uma vida plena, para que depois na vida eterna a gente possa ter junto dele a eternidade. Para então ter essa vida divina, a qual Cristo nos chama a ter, é preciso crer em Jesus. E para crer em Jesus, devemos buscá-lo. E isso é uma graça de Deus para nós. É uma moção do Pai que é derramado sobre nós que busquemos Jesus. Por isso, o esforço humano nosso que é necessário para procurar o Senhor nos vários ambientes, vários momentos que ele nos apresenta, como a oração, a Eucaristia, a palavra, o irmão. Mas todas essas circunstâncias, é preciso nós pedirmos a moção do Espírito Santo, a moção do Pai que seja derramado sobre nós. Porque se assim a gente não nos dirigir nesses ambientes, nós vamos passar despercebidos. Nós vamos estar distraídos. Por isso, devemos nos aproximar da palavra, devemos nos aproximar da Eucaristia, devemos nos aproximar da oração, devemos nos aproximar do irmão com o intuito do coração, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a encontrar Jesus. E assim, alimentado por ele, a nossa vida espiritual vai crescendo. Alimentados por ele, nós vamos cada vez mais amando a Deus. Alimentados por ele, cada vez nós vamos ter essa vida divina aqui, para um dia, na eternidade, estar com aquele que é o divino, aquele que é Deus. Então, meu irmão, esse esforço precisamos. Ontem eu falava isso, hoje também repito, precisamos ter o esforço de procurar o Senhor. Não vamos procurar o Senhor de qualquer maneira, mas procurar o Senhor dentro desse lugar onde se encontra. Por isso que é necessário também nós evitarmos situações ou lugares onde a gente não vai encontrar o Senhor. Evitar lugares que nos afastam do Senhor. E evitar esses lugares que nós vamos nos aproximar daquele que se deixa encontrar. Que possamos pedir ao Senhor que Ele venha nos ajudar. Peçamos ao Espírito Santo de Deus. Peçamos que o anjo de guarda venha nos comunicar a mensagem de Deus. Peçamos constantemente
Peçamos ao Senhor porque o Senhor, Ele quer nos alimentar com Ele próprio, que é o pão da vida. Ele quer nos alimentar porque Ele é a palavra, Ele é a Eucaristia, Ele é a igreja e Ele está nos nossos momentos de oração para com Ele. Ele está e Ele quer estar conosco. Por isso, convido você nesse momento a pedir: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo te ajude, nos ajude a encontrar o Senhor diariamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.